Olá, muito boa tarde. Boa tarde, amigos. Muito boa tarde. Estamos já no ar. E desde já nós queremos agradecer a Deus e também a todos que nos acompanham desde que nós começamos então a realizar as lives no nosso espaço, o Cantinho da Verdade. E queremos também pedir desculpa porque ficamos algum tempo ausente, alguns dias não houve live por alguns motivos, mas então estamos de volta porque o objetivo mesmo é esse, é ajudar a manter informados o nosso pessoal e também garantir aquilo que é então a veracidade sobre o nosso Deus e sobre os planos que Ele tem para nós e o que Ele pretende então realizar nas nossas vidas, se assim nós abrirmos os nossos corações e deixarmos então que o nosso Deus trabalhe. Então, para essa live de hoje, nós estamos aqui com o nosso obreiro Zito, nosso grande Camba, o mano que já nos acompanha. Essa é a segunda live com o nosso obreiro Zito. Para quem nos acompanhou da vez passada, notou que foi interessante e também nos parece que dessa vez não será menos interessante. Então, nosso mano Zito, como vai? Olá, boa tarde ao pessoal ali em casa. Boa tarde, irmão. Boa tarde, sim. Bom, eu estou bem, graças. Com muito frio aqui, né? Mas estou bem, de resto. Que bom, que bom. Então, o nosso obreiro Zito está bem e isso certifica que nós também estamos em condições de começar a começar aquilo que é o assunto em questão. Então, hoje nós estaremos tratando da temática em busca da felicidade plena. Em busca da felicidade plena. Mas antes de nós avançar, queremos pedir aos nossos queridos irmãos e amigos que estão aí do outro lado para então nos seguirem lá no Facebook, na nossa página do Facebook, o Cantinho da Verdade, e também para se inscreverem no nosso canal do YouTube, o Cantinho da Verdade, e ativarem aí o sininho para que qualquer vídeo que cair no canal, os nossos amados e amadas possam então receber as notificações. Bem, então hoje, e dentro talvez de 30 e 45 minutos, nós estaremos percebendo aquilo que é a busca sobre a felicidade plena. Mas antes que a gente avance, vamos fazer uma breve prece para mais uma vez convidarmos a presença do nosso Deus. O nosso obreiro Zito tem a bondade. Ok. Tem a bondade, nosso obreiro Zito. Bem, então oremos ao Senhor. Nosso bom Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus, sabendo que sem Ele não temos parte contigo. Oramos invocando a Tua salvação, a Tua presença e o temor do Teu santo nome em nossos corações, e que o Senhor nos dirija para que possamos ter espírito discernido e um entendimento pronto a perceber a Tua vontade e a sua revelação para a vida de cada um de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Em busca da felicidade plena. Bem, hoje, quando se fala de felicidade, chega a ser um assunto muito polêmico. E talvez nós ficaríamos aqui a cogitar. Quem, na verdade, não quer ser feliz? E em meio às dificuldades da vida, desde a entrada do pecado no mundo, nós sabemos como é que as coisas ficaram a partir dos registros que nós temos, que o mundo parece viver mais um estado de infelicidade do que propriamente um estado de felicidade. Mas então, o que é a felicidade? Será que é possível a gente atingir a felicidade plena? O que é isso, felicidade plena? Como é que nós podemos compreender a questão da busca da felicidade plena dentro daquilo que é a nossa realidade humana, sabendo que nós somos seres humanos dotados de emoções, ora estamos tristes, ora estamos alegres, ora estamos desanimados,
ora estamos animados, mas então vivemos nesse jogo de emoções positivas e emoções negativas, porque nós sabemos que o ser humano é predominante por uma mente profundamente psicoemocional. Então, como a gente vai então perceber essa temática naquilo que é a nossa própria realidade humana? Eu não sei se o caro internauta que está aí do outro lado é feliz ou se de alguma forma é mesmo feliz. Mas então, é possível alcançar a felicidade plena nos nossos dias, mas então como é que nós compreenderíamos essa questão? Então, o nosso obreiro Zito estará aqui nos ajudando a compreender essa questão e a sua abordagem estará tocando naquilo que é primeiramente o contexto desse mesmo tema, para que a gente consiga ter uma percepção daquilo que já se falou sobre felicidade faz algum tempo na visão de alguns teóricos, então para nós culminarmos e percebermos esse processo de busca da felicidade plena. Eu não sei como você está buscando, mas nós estaremos percebendo aqui a nossa breve abordagem a partir da dinâmica do nosso obreirozito. Obreirozito, não sei se tem aí umas breves dicas para situar o nosso internauta que está aí a movimentar de ansiedade para escutar o que é que o nosso amado tem a nos dizer. Bom, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde ali, nosso querido internauta. Olha, sendo breve, não é? Essa é uma responsabilidade tremenda, considerando que eu sou muito loquaz, né? Muito, não é, falador e tal. Mas até porque o tema é muito abrangente, não é? Muito complexo e é claro que não vamos esgotá-lo numa live, não é? Não vamos esgotá-lo. Mas a nossa ideia não é tanto, na verdade, trazer aqui uma forma de dissertação, coisa assim, né? Queremos apenas manter um bom bate-papo, colocar a conversa em dia com o nosso internauta e com o nosso amigo aqui, Teixeira, a respeito de um assunto que vem sendo, não é, muito cogitado, como já frisou, né? Que é uma das grandes questões existenciais, né? Todo mundo está em busca, né? Desse ideal, que é a felicidade. Mas o que é mesmo interessante é que por mais contrário que isso possa parecer, todo mundo está a buscar, não é, pela felicidade plena. Poucos conseguem, de facto, encontrá-la, não é? Curioso. Poucos conseguem encontrá-la. Mas ela, de facto, e tanto é que muitas vezes chega a se ter uma percepção, não é, conjunta, de que a felicidade provavelmente possa não vir de facto a existir. Mas a felicidade talvez não seja algo absoluto, mas algo relativo, não é? Relativo às pessoas, relativo à mentalidade das pessoas, relativo à cultura em que elas se encontram e tudo mais. Mas, na verdade, como nós vamos perceber, existe sim uma forma de ser feliz, não é? Que seja universal e que seja totalmente absoluto, independente das circunstâncias e independente de todo o contexto sociocultural, por exemplo. Então, nós, de facto, podemos ser felizes, todo mundo pode ser feliz, o nosso caro internauta também pode ser feliz, mas a questão vai ser exatamente, muitas vezes, o conceito da própria felicidade. O conceito da felicidade. Agora, só aqui, não é só uma nota de introdução, e eu não prometi que ia ser breve, não é? Sim. Aqui só para responder uma questão. É interessante a frase de Aristóteles, que dá conta de que a felicidade é o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Olha só que interessante. A felicidade é exatamente aquilo que move a nossa existência como seres humanos. Então, nós não podemos falar de nenhuma outra coisa. Vê, nobre Teixeira. Tudo, absolutamente tudo, quer seja na esfera política, quer seja na esfera religiosa, quer seja na esfera acadêmica, tudo tende a levar o homem para esse ideal, a felicidade. Esse é o objetivo supremo. Por isso que é relevante falarmos hoje e sempre sobre esse importante tópico. E nós, então, daqui a nada estaremos discorrendo aqui, trazendo o conceito.
É curioso, bem, o propósito ou a finalidade da vida, é isso? Exatamente. A felicidade é o propósito da vida. Da vida. É o objetivo da vida Da e vida. é a finalidade da existência humana, diz ele. Da existência humana. Exatamente. Então, dá para perceber aqui que quando Deus criou os seres humanos, era mesmo com o objetivo de que eles fossem felizes na morada pela qual Deus criou e aí colocou eles. Exatamente. Mas aí já me arrastas para dentro do tópico, né? Para dentro do tópico. Mas é importante considerar o que antes de entrarmos propriamente para o tópico. Toda a nossa dinâmica como seres humanos, todos os movimentos que nós empreendemos, é no sentido de evitarmos a dor. A dor. Todos. É no sentido de evitarmos a dor. Isto é tanto um instinto humano como um instinto até animal, né? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer recorrer a uma gratificação momentânea, alguma coisa que possa, de facto, prover, não é? Algum conforto, não é? Seja psicológico, seja emocional, seja então físico, não é? Estamos em busca de gratificação, gratificação imediata. Mas evitando sempre, concomitantemente, evitando sempre a dor. Evitando sempre a dor, evitando sempre o sofrimento. Ninguém quer sofrer. Vês? Então, a minha pergunta é, quem colocou, não é, no coração humano o desejo de ser feliz? Vês? Por quê? Porque se temos uma carência por felicidade, todo mundo quer ser feliz, né? Temos uma carência universal por felicidade. É porque, de alguma maneira, deve existir um objeto correspondente à felicidade. Aí é que vem a pergunta, será que a felicidade realmente existe? Existem os negacionistas do tudo, né? Os negacionistas do tudo, que dão conta de que a felicidade pode vir não existir. Por quê? Porque é um conceito relativo. Mas não, todo mundo tem, comecemos por ali, todo mundo tem necessidade de ser feliz. Tem esse ideal. Se existe a necessidade de ser feliz, existe o objeto correspondente à felicidade. Assim como não é possível o organismo sentir, não é? Que precisa da vitamina C, por exemplo. E depois não existir, não é, na natureza alguma coisa que seja equivalente a essa necessidade. Assim como se o bebê precisa de leite, né, chora por leite, tem de haver, não é, alguma coisa que satisfaça a sua necessidade. Assim aqui, não é, colocando em termos alegóricos para a condição humana, se nós sentimos naturalmente, não é, essa tendência para buscar a felicidade, tem de existir esse objeto correspondente. A questão então deve ser apenas uma: onde buscar a felicidade plena? Eu penso que é essa a questão. E ali onde a nossa dor de cabeça começa, porque fica aqui uma mega interrogação para que possamos perceber onde vamos então buscar essa mesma felicidade plena. Mas quando estamos aqui a tentar cogitar na questão de felicidade plena, como é que nós podemos compreender isso? Felicidade plena, porque há pouco tempo o Obreirozito tocou no aspecto felicidade relativa. Exatamente. E Nietzsche, quando toca nesse aspecto, ele diz que, olha, não existem tempos, ou seja, dias eternos, mas traz numa perspectiva, parafraseando, que na verdade são dias felizes. E não tipo que a gente é o tempo todo feliz. Não é uma garantia, né? Que não é uma garantia, ou seja, não temos a garantia permanente de ser feliz sempre. O tempo todo. Exatamente. Porque como já aferimos enquanto começávamos, é que uma outra hora estamos tristes, perdemos um ente querido e nos acantonamos aí num cantinho e choramos amargamente, ao ponto talvez de pensar que não existe um Deus. Como é possível? Exato. A pessoa que, por exemplo, pagava as minhas propinas se ausenta assim, o marido que fazia todo sentido na minha vida se foi. Agora, como entender essa questão, olhando naquilo que é a relatividade da felicidade nos nossos dias, olhando naquilo que é felicidade plena? Como é que é isso? Olha, permita-me só, essa é uma questão muito interessante, muito badalada também. Eu gostaria, antes de me cingir propriamente a essa questão, de me ater a ela, eu gostaria de fazer aqui um contexto, trazer aqui o conceito, porque eu acho que na maior parte das vezes a gente discute assuntos que poderiam estar mais claros se partíssemos do conceito. Do conceito, sim. Existe um conceito
unânime. Existe um conceito em concórdia, não é? Sobre a felicidade entre os teóricos. Eu acredito que não existe. Pelo menos no âmbito filosófico não existe. No âmbito psicológico, né? Aqui dos teóricos da psicologia também não existe. Não é? Eu me refiro a estas duas áreas propriamente por, não é? Pesquisar um pouquinho dentro dessas duas vertentes. Talvez hajam consensos noutras áreas, mas nestes dois, né, aspectos não existe. Por exemplo, dentro do conceito, né, dos teóricos, dos grandes filósofos, né, nós vamos encontrar aqui diversidade no pensamento, na ética da felicidade. Por exemplo, Sócrates sustentou, né, o filósofo grego, né, Sócrates, ele sustentou que a felicidade é virtude. Ou seja, para ser feliz, precisamos ser cidadãos socialmente éticos. Ou seja, um indivíduo socialmente correto, eticamente correto ou moralmente correto, não é? Aquele que vai ser solidário, vai ser altruísta, é sempre um cidadão feliz, uma pessoa feliz. Ou seja, essa era a ética de Sócrates. Então ele associa a felicidade à prática do bem, nesse caso? A virtude. Mas agora, a verdade aqui, e a experiência nos mostra, não temos nenhuma prova conclusiva a favor da teoria que traz Sócrates. Podem existir casos isolados em que uma pessoa aparentemente possa se mostrar feliz em função daquilo que faz para o bem do próximo. Mas, na verdade, isso não existe como tal. Parece-me uma utopia. Não estou dizendo que o bem não é necessário, que o bem não tem algum contributo, não traz alguma gratificação para nós. Só que nós temos, por exemplo, o caso de grandes filantropos, né? Pessoas altruístas, pessoas do bem, né? Socialmente éticas, mas que não são felizes. Vês? Então, acho que essa tese dele pode conduzir a qualquer coisa, ao moralismo, a qualquer coisa, menos a felicidade de fato. Tem de haver alguma coisa mais. Então, eu fui pesquisar também a teoria de Epicuro. Epicuro, que era também outro filósofo, né? Ele vai nos dizer, olha, assim, não é? No sentido contrário de Aristóteles, de Sócrates, ele sustentava que a felicidade consistia na satisfação dos prazeres. Ou seja, quanto mais satisfazermos os nossos anseios, os anseios da nossa alma, mais felizes temos maior possibilidade de sermos felizes. Para ele, a felicidade consistia na satisfação dos desejos, né? Algo muito semelhante ao que depois Sigmund Freud, né? Já que o nosso boêmio vai colocar, né? Dando conta de que a felicidade do indivíduo consiste na satisfação dos desejos inconscientes. Vês? Então é basicamente a mesma coisa, só que mais aperfeiçoada. Mas a verdade é qual, Mano Teixeira? Que, colocando desta forma, colocando como está, nós podíamos chegar à conclusão de que alguém que tem todos os seus caprichos realizados, vês? Sim. Todos os seus desejos realizados, devia ser necessariamente um indivíduo feliz. Mas isso também não é uma realidade. Aí mesmo que você vê, por exemplo, os países em que existem maiores taxas de suicídio são os países do Ocidente. São os países mais desenvolvidos. Os países em que existe menos taxa de suicídio, por exemplo, são os países aqui de baixo, né? Do terceiro mundo, como se diz, né? Do terceiro reis. Sim. Agora, é só para termos uma ideia. Não existe, portanto, e o índice de depressão cresce mais em relação a... Mano Teixeira, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui muito provocante. Quantas vezes você viu um pedinte depressivo? Quantas vezes? Eu nunca vi. Eu quero ser muito sincero, eu nunca vi. Mas com que frequência a gente vê milionários, não é? Milionários, gente que está muito bem posicionada financeiramente, com depressão e tal. Vês? Só para termos uma ideia. Não é, de facto, riqueza, honra, fama ou posição que traz a felicidade. Então, eu cheguei à conclusão de que Epicuro, quando diz que é a satisfação dos meus prazeres que traz felicidade, ele, de facto, não estava é outra coisa, menos correto, menos assertivo. Por quê? Porque eu posso ter o carro dos meus sonhos, posso ter até a namorada dos sonhos, sabia? Eu posso ter até a namorada dos sonhos.
posso fazer viagens, posso ter tudo aquilo que eu sinto que quero, né, que desejo, mas ainda assim me sentir totalmente fracassado, totalmente infeliz. Vês? Tem outra teoria aqui, só para consubstanciar, tem outra teoria de Pirro, né? Pirro trouxe uma teoria maluca, mas muito interessante também. O filósofo propunha o seguinte: para sermos felizes, nós precisamos alcançar tranquilidade de espírito. Tranquilidade de espírito. Eu até ali estava bom para mim. Só que ele depois diz o seguinte: como é que nós podemos obter a tranquilidade de espírito? Ele diz o seguinte: mediante a indiferença, vês, em relação a todas as coisas externas. Ou seja, nós vamos nos manter praticamente impassíveis em relação a tudo que acontece com as pessoas que amamos, a tudo que nos acontece, né? A tudo que nos sobrevém como forma de catástrofes e eventuais situações desconfortáveis. Ou seja, vou aqui tentar descomplicar um pouquinho. Por exemplo, para ser feliz, precisamos alcançar um estado profundo de tranquilidade de espírito, não é assim? Mas não podemos alcançar esse estado enquanto nós continuamos reagindo emocionalmente ao desconforto que o meio ambiente nos submete. Então, para você ser feliz, você precisa ser radical, você precisa exercitar uma forma de desumanismo. Quando morre um parente, como ele é afeiçoado a ti, isso vai afetá-lo de certa forma. Então, o que é que você precisa fazer? É cortar, não é, todos os elos humanos. Todos os elos humanos. De tal maneira que você consiga alcançar a tranquilidade de espírito. Se mostrar impassível diante da dor do outro, se mostrar desajeitado em relação às necessidades dos outros. Talvez frio também. Exatamente. É como se você fosse viver numa ilha, sem nenhum interesse externo ou nenhum compromisso social. Ok? Mas essa é uma teoria, eu até nem sei como trago essa teoria aqui, né? Mas essa é uma teoria que conduz ao desumanismo mais do que à felicidade. Sim. Porque nós somos seres, até disseste bem na tua introdução, somos seres com necessidade psicossocial. Vês? Nós temos essa necessidade de ligação emocional com as pessoas. Quem é que consegue se manter calmo diante da morte do seu pai? Diante de uma situação que aflige o seu ente? Ninguém. Então, essa tranquilidade de espírito que ele propõe como sendo o grande bastião da felicidade, nunca havemos de encontrar. E se nunca havemos de encontrar tal estado, então nunca seremos felizes. Daí que eu pensei, não, mas se for para ser felizes, essa teoria de Pirro está muito distante. Não pode ser dessa forma. Mas tem outro que trouxe uma teoria muito interessante também, que é Nietzsche, né? Falaste agora a instante de Nietzsche, né? Nietzsche trouxe uma teoria muito interessante, porque ele diz que a felicidade consiste na liberdade. Na liberdade. Ou seja, ser livre é de facto ser feliz. Mas como é que a gente pode entender essa liberdade de Nietzsche? A liberdade, exatamente. A liberdade de Nietzsche que nos traz a felicidade é a liberdade sem lei. Ou seja, para Nietzsche, né, foi ele que popularizou a frase: não existem verdades absolutas, não existem valores morais absolutos, não é assim? Ou seja, para ele não existe um código de ética que possa ser universal e que possa reger todos os princípios éticos da humanidade. Ou seja, a moralidade é subjetiva e é relativa à cultura. Vês? É relativa à tradição, é relativa à nossa ancestralidade, mas nunca é um código fixo que possa reger a nossa conduta. Portanto, ser feliz para ele, caro internauta, significa exatamente o seguinte: você deve viver sem lei. Quanto mais livre você se sentir, mais feliz você é. Mas o que me parece é simplesmente que isso é uma utopia. Por quê? Porque é um guião para a libertinagem, mas de facto não para a felicidade. Porque quantas pessoas badaladas, quantas pessoas libertinas, quantas pessoas que vivem verdadeiramente sem regra podemos de facto classificar e aferir que são pessoas realmente felizes? É uma coisa bastante subjetiva, que eu acho que na maior parte das vezes não procede de forma alguma. Então deixa eu colocar aqui por último um outro posicionamento. Esta aqui eu já frisei há instantes.
não frisei ainda, né? É de Abraham Maslow. Essa aqui você recorda, né? Abraham Maslow. Tem a famosa pirâmide, né? Das necessidades. Sim. Ou a pirâmide de Maslow. Nesta proposta, ele traz o ideal de que ser feliz seria alcançar a autorrealização. E a autorrealização, ela consiste em realização profissional, realização emocional ou social, realização material, realização em diferentes sentidos. Acredito que são 5, né? São 5 pilares das necessidades mais básicas e tal. Quando você alcança segurança, satisfação das necessidades fisiológicas, satisfação das necessidades sociais, como a autoestima, o carisma, a empatia, o reconhecimento, não é, das pessoas. E quando você alcança a satisfação profissional, tem uma função, é bem posicionado. Então, no final das contas, somando um e o outro, você acaba alcançando a felicidade plena. O problema é que nós temos gente formada, temos pessoas bem casadas, digamos assim. Sim. Pessoas que têm o reconhecimento e a distinção social, pessoas que são bem resolvidas, digamos assim, emocionalmente, têm muita autoestima e até demais, né? Porque a pessoa que tem autoestima demais, sim. Vês? Mas que não são felizes, ou seja, têm um pouco de tudo isso, mas de facto não são felizes, vês? Então, aqui só para fazer um resumo desses teóricos, não é? Todos eles acabaram dizendo que a felicidade consiste ou numa forma de libertinagem extravagante, ou na satisfação e aquisição de posses, ou então a felicidade consiste, agora falávamos de Piro, na realização, ou seja, na indiferença em relação à dor, não é, do próximo. E nenhuma dessas teorias acaba, na verdade, sendo convincente o suficiente para trazer-nos uma conclusão favorável ao alcance da felicidade plena. Até que, repare, até que vem, então, Viktor Frankl. Viktor Frankl, que é, né, aqui para fazer recordar o internauta, que é o criador da terceira escola de psicanálise, chamada logoterapia. Então, nós estamos falando aqui de um Zé Ninguém, estamos falando de alguém, de um acadêmico, né, muito bem conceituado. E aqui um detalhe, Viktor Frankl estava num campo de concentração nazista, só para teres uma ideia de quão sofrida foi sua existência. E ele chegou a que conclusão, Teixeira? Ele chegou à conclusão de que ser feliz significa ter um propósito para a vida. Ser feliz significa encontrar o sentido da vida, sentido para a vida. Mas ele, nesse caso, estaria em consonância com a visão de Aristóteles? Qual era a visão de Aristóteles aqui para fazer chegar a... Há pouco tempo, quando aferiste o conceito de Aristóteles exatamente, sobre o propósito, o sentido da vida. E exatamente. Diferente, um pouquinho diferente, porque Aristóteles tinha uma visão que era mais para o conhecimento, não é? Uma forma geradora de virtude que conduzia à felicidade. Ele, em essência, era apologeta, né, da mesma teoria de Sócrates, que felicidade é virtude. Ou seja, Viktor Frankl, o que ele diz é o seguinte: a felicidade, ela consiste em encontrar um sentido para a vida. Quando a pessoa encontra, eu achei muito fabuloso mesmo, essa teoria eu achei bastante completa, não é? Ele diz que ser feliz significa, acima de qualquer coisa, encontrar um sentido para a vida. Quando a pessoa encontra um sentido para a sua vida, para a sua existência, e consegue responder favoravelmente às grandes questões existenciais. Quem sou eu? De onde vim? Qual é a minha missão? Por que existo? Para onde vou? Esta pessoa consegue, de facto, ser feliz. Ser feliz, então, é essencialmente isso. Mas assim, nessa vertente, diríamos já que nesse estado atingiria a felicidade plena? A felicidade... Basta que a pessoa perceba, não é? Basta que a pessoa perceba, Mano Teixeira, o que é o sentido da vida. E já agora é a questão que eu também coloco, não é? Essa é uma outra questão que eu também coloco. Qual é o sentido da vida? Eu acredito que, ligando a teoria de Viktor Frankl, não é? E percebendo aqui o escopo que a teoria dele nos traz, nós podemos chegar a uma conclusão. Quem é o autor da vida? Por exemplo, Jesus, ele propôs uma declaração muito abrangente. Ele diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Uhum. E eu não sei como é que você entende, né, essa citação, mas eu penso que quando ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que é a vida, sobretudo aqui pegando o último elemento, né, que ele é a vida, o que nos está a dizer é simplesmente o quê? Que é o autor da vida e a vida só pode ter sentido enquanto estivermos ligados à fonte, que é exatamente Deus. Ou seja, até tem um pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele dizia o seguinte, olha só que interessante. Nós fomos criados para ti e só encontraremos descanso se descansarmos em ti. Vês? Ou seja, nós somos seres criados por Deus. Fomos criados com um propósito. E o propósito ou sentido da vida é o relacionamento íntimo entre a criatura e o Criador. Eis o sentido da vida. Não existe outro sentido para a vida. Não existe. Tudo que a gente possa encontrar fora disso são distrações que não podem, de facto, preencher. Desde Mano Teixeira, aquele vazio que corrói a alma do ser humano. Não há nada nesse mundo que seja suficientemente grande para preencher. Então, o Obreiro Zito há pouco tempo falava sobre um objeto pela qual surge a correspondência daquilo que é a minha felicidade. Exatamente. Porque, segundo a abordagem que estás fazendo, de acordo com os filósofos, os teóricos que nos apresentaste aqui, nos faz perceber que eles não apresentaram um objeto sustentável ou consistente para a felicidade. Abrangente o suficiente. Não apresentaram nenhum, vês? Nenhum filósofo, nenhum teórico da psicologia, nenhum sociólogo, de facto, conseguiu trazer, não é, aqui um conceito que seja abrangente o suficiente para preencher o vazio. Sabe o que se diz? Que existe um vazio do tamanho, creio que foi Blaise Pascal. Blaise Pascal dizia, existe um vazio do tamanho de Deus no coração do homem. Olha só que interessante. Ou seja, Deus nos criou com um vazio que só Ele pode preencher. É por isso que as pessoas não são felizes. As pessoas estão, sobretudo agora estamos na era do iPhone, estamos na era dos Rolls Royces, estamos na era dos Ferraris, estamos na era da satisfação, da realização profissional. As pessoas têm conseguido tudo isso e um pouco mais. Mas elas não são de facto felizes. Elas não encontram o quê? A tranquilidade de espírito. Aquela que Jesus oferece em Mateus 11:28. O que ele diz? Veja. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só que interessante. O que oprime o ser humano? É o pecado. O que oprime o ser humano? Esse sentimento de tédio. Vês, caro internauta, talvez você já tenha experimentado isso em si mesmo, né? Esse sentimento de tédio, de inadequação. Vês, há um momento que você sente que não pertence a esse lugar. Você sente que... E você se pergunta, será que não existe algo melhor do que apenas isso? A vida é um tédio. A vida é um tédio, a menos que encontremos descanso em nosso Criador. Então, Obreiro Zito, o que a gente... caro internauta, eu não sei se vocês estão aqui a perceber bem a explanação do nosso Mano Zito. Então, o que a gente pode perceber aqui é que quanto mais o ser humano busca a felicidade por si mesmo, distante do seu Criador, mais se torna infeliz. É como se o vazio que existe dentro de nós aumentasse. Vai ser e mais infeliz a pessoa se torna. Mais infeliz a pessoa se torna. Mas podemos calcular a felicidade através da parábola, por exemplo, da videira, que Jesus dá, né? Que Jesus é a videira e nós somos as varas. Para que encontremos o propósito para a nossa vida, que é a felicidade, nós precisamos estar ligados a Cristo. Vês? Ligados a Cristo. Não de brincadeira, ligados mesmo. Ou seja, precisamos manter uma comunhão íntima com Deus. Vês? O que acontece, mano? Que nós só poderemos encontrar felicidade plena enquanto essa ligação for mantida e for preservada. O problema é que as pessoas estão procurando... tem um texto, né, na Bíblia, vocês vão se recordar, que dá conta de que o meu povo comete duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e foram cavar cisternas rotas que não retêm águas. Olha só que interessante, é Isaías.
Jeremias? As pessoas fazem o quê? As pessoas deixam um manancial para ir num poço que na verdade não satisfaz. E nós encontramos muitos poços. Se queres, eu posso dar um milhão de exemplos. O mundo está cheio de poços, mas são poços de facto que não satisfazem o vazio que rói a alma sem cessar. E todos nós temos esse vazio. Nós precisamos encontrar em Deus essa fonte, porque Deus é a fonte, é o manancial e a plenitude de toda a bondade, de toda a plenitude, de toda a satisfação. Vê? Esse sentimento de inadequação que a gente tem, esse sentimento de tédio, de insatisfação, de descontentamento permanente que temos, é só resultado da nossa alienação com Deus. Antes eu dizia que nós podemos calcular felicidade pela ligação que temos com Deus. Quanto mais distante de Deus uma pessoa estiver, maior vai ser o vazio em seu coração. Mas quanto mais perto, através da oração, do estudo da palavra, através da comunhão com Deus e com os seus filhos, maior vai ser a alegria do pleno contentamento. Vê? Maior vai ser a alegria do pleno contentamento. Porque, olha, veja, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? De Deus. Diz Tiago, capítulo 4, versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Mas Obreiozito, desculpa-me lá, é possível alcançar a felicidade eterna nessa vida? Olha, a felicidade plena nessa vida é possível? É uma pergunta. Porque falar de felicidade plena, estaríamos a falar, por exemplo, de felicidade completa. Exatamente. Sem lacunas. Olha, eu percebi a questão, mas o que eu posso dizer é o seguinte, e eu percebo que é uma pergunta capciosa, dessas que eu gostaria de fazer. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, aqui podemos encontrar o sentido da vida e podemos encontrar a felicidade. A felicidade tão plena quanto seja possível. Mas é justamente aí. Nós não fomos criados para esse mundo. Tem o inventor dos foguetes que levaram os primeiros homens a extraterra, né? A Lua não, o círculo, a esfera espacial. Obrigado, faltava a palavra. Ele chegou a dizer o seguinte: nós somos de onde pertencemos. Nós somos nós pertencemos, melhor, aonde queremos ir. Nós pertencemos aonde queremos ir. Por que a gente imagina muitas vezes os avatares, os ETs, os filmes da Hollywood bombardeiam o mundo com uma esperança de um paraíso de Nirvana, vês? Coisas desse tipo. Por que a humanidade ainda não conseguiu superar esse desejo de estar noutro sítio, de encontrar um sítio melhor? Por que nós continuamos, não é? Não nos satisfazendo com o que temos agora. As pessoas não aceitaram 2.000 anos, né? Mais de 6.000 anos, e até agora o ser humano não aceitou que a dor é natural, não aceitou que o sofrimento é natural, não aceitou que o mal é necessário, não aceitou. Não aceitamos conviver com a dor, com a solidão, com o isolamento, com o tédio. Por quê? Porque nós pertencemos a um sítio melhor, a um sítio diferente. Tanto mais é que a felicidade plena, no verdadeiro sentido, será quando o Senhor nos restaurar ao lar de Belém, de Beulá, a terra de Beulá. Quando nós estivermos, né, nessa terra, que será aquela que o Senhor Jesus promete aos crentes, então a felicidade poderá ser efetivamente plena. Então, não que agora a gente não possa experimentar essa felicidade. A gente pode, mas talvez não plena quanto aquela para a qual fomos criados. Ok. Então, nós aqui conseguimos perceber que o pecado ainda continua a ser, talvez profundamente, uma constante interferência daquilo que é os desígnios de Deus. Daquilo que é os desígnios de Deus para com a raça humana. Exatamente. Porque, segundo o nosso Obreiozito, o que a gente percebe aqui é que o propósito de Deus não era que a gente vivesse nessa infelicidade. Mas então, Obreiozito, eu lembro aqui uma nota que trazias, que acho que é, segundo alguns autores que mencionaste, que é necessário que a gente descubra qual é o nosso propósito de vida. E hoje nós ficamos assim, vagueando pelas faculdades, sem saber qual é o nosso propósito. Nas ruas, andamos de um lugar para outro, mas ainda não conseguimos compreender com nitidez
qual é o nosso real propósito. Exatamente. Mas agora, o que é que o nosso Obreirozito tem a dizer aos nossos internautas sobre, nesse processo de busca da felicidade plena, como é que nós podemos conseguir identificar e compreender qual é o nosso propósito de vida, qual é? Eu não sei qual é a minha missão nessa terra, porque mesmo quando nós olhamos dentro da igreja, nós conseguimos perceber que a maior parte das pessoas se movem, mas sem saberem qual é o seu real propósito. Exatamente. Bom, muito obrigado. Olha, aqui colocas, como sempre, aliás, um torrencial de questões emblemáticas. Mas eu gostava, primeiro, de voltar, já que fizeste referência, foi você que provocou, né? Fizeste referência aqui às faculdades. Deixa-me dizer uma coisa, as faculdades estão a fazer muita coisa, menos aquilo que é essencial, que é informar a pessoa a respeito das grandes questões existenciais. Essa devia ser a razão de ser do universitário. Essa devia ser a razão de ser da própria universidade. Todo o sistema educacional devia se cingir, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, a essas grandes questões existenciais. Hoje as faculdades informam muito, informam até demais. Mas não conseguem trazer alento à alma. Vês? E nós saímos da universidade tão cheio de coisas que perdemos, na verdade, aquilo que diz respeito aos interesses da alma. Estes deviam ser os interesses prioritários de todo o ser humano. Então aqui, nota 10, não é? Para esse ponto que acaba de levantar. Agora, eu queria que refletíssemos, então, em uma frase antes de irmos para um texto bíblico, aqui em consonância, como podemos encontrar, né, o sentido da vida. E essa frase é ainda de Aristóteles, um teórico que refletiu muito sobre essa questão de felicidade. E Aristóteles, ele dizia também o seguinte: felicidade, preste atenção, caro internauta, felicidade é ter algo que fazer, algo que amar e algo que pensar. É ter algo que fazer, algo que amar e algo que pensar. Ok? É ter algo o que fazer, algo que amar e algo o que esperar. Assim está correto. Algo que esperar. Pensar, fazer e esperar. E esperar. Pensar, fazer e esperar. Nós temos, então, o quê? Dentro, eu acho que, Teixeira, eu acho que a única coisa, não é? A única ideologia consegue, de facto, proporcionar, não é? Satisfação à alma e consegue de facto cumprir com as exigências da felicidade como tal, unicamente a apologia cristã, unicamente, porque a fé cristã, ela tem exatamente essas propostas. Se a felicidade é algo, é ter algo que fazer, a fé cristã, ela te dá uma missão. Ela te dá uma missão. Qual é a nossa missão no mundo? A nossa missão no mundo é viver de tal maneira que, por intermédio das nossas obras, o nosso Pai, que é o nosso Criador, também seja glorificado. Essa é a missão suprema de todo ser humano. Então, não existe ninguém que foi criado a par dessa missão para fazer outra coisa diferente. Esta é a prioridade. Viver de tal maneira que, através das nossas boas obras, e a quem beneficiam as nossas boas obras? Ao nosso semelhante. Então, a trilogia da felicidade, eu até estava para falar isso mais adiante, mas deixa-me já aqui encapsular tudo isso. A trilogia da felicidade é qual? É intimidade com Deus, relacionamentos saudáveis com os nossos próximos, com os nossos semelhantes, e o sentido da vida, realizar o sentido da vida. Essa é a trilogia da felicidade. Sem isso, não podemos realmente falar de felicidade plena. Não dá, não tem como. Agora, a fé cristã, ela nos apresenta, nos dá algo que fazer, uma missão, que é divulgar, espalhar, compartilhar o amor de Deus para com os nossos semelhantes. Nos dá esse sentido de missão e compromisso social, como nada mais pode fazer. Vês? O que Victor Frankl, interessante, também dizia, ele disse o seguinte: eu encontrei o sentido da vida ajudando os outros a encontrarem o sentido de suas vidas. Olha só que interessante. Aí está. Primeiro, então, recapitulando, resumindo, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com o semelhante. Terceiro,
encontras entre um e o outro ponto o sentido da tua vida. O sentido da tua vida está justamente aí, entre relacionamento ou intimidade com Deus e relacionamento com o próximo. Só uma nota. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, é algo que vai muito além do conhecimento. O Leonard Ravenhill, que é um pregador evangélico, ele perguntou certa vez para um teólogo: você conhece a Deus? E o teólogo diz: olha, sim, é claro, mas eu sou um teólogo, então como me perguntas se eu conheço a Deus? Não é? Ele diz: não, olha, não é essa pergunta que eu te faço. A minha pergunta é: você conhece a Deus? Ele diz: olha, eu já li mais de 300 livros sobre Deus. Você me pergunta se eu conheço a Deus? Ele voltou a dizer: olha, não é essa pergunta que eu te faço. A pergunta que estou te fazendo é: você conhece a Deus? Você percebe a força dessa colocação? Está justamente aí. Conhecer a Deus tem muito que ver com apenas a informação que temos sobre Ele. Tem que ver com a intimidade, com o relacionamento. Vês? Este relacionamento íntimo, pessoal e amoroso que nos conduz à felicidade plena. O que é que acontece? Hoje temos dentro da igreja pessoas que chegaram à igreja, mas não chegaram a Cristo. Pessoas que ouviram de Jesus, mas não têm de facto essa ligação, esse elo com Jesus. Não têm essa experiência pessoal com Jesus. Essas pessoas podem encontrar felicidade plena? Não. Por isso é que isso digo porque alguns céticos dizem o seguinte: olha, tudo bem, vocês dizem que felicidade é ter Deus em sua vida. Felicidade é comunhão com Deus, é religião. Mas os religiosos, não é essa a objeção que eles levantam, na sua maioria são pessoas disléticas, são pessoas entediantes, são pessoas desconfortadas, frustradas com a vida. Por quê? A questão é simplesmente isso. Essa não é apenas saber sobre Deus ou manter uma crença passível em relação a Ele. É se envolver com Deus em um relacionamento amoroso, pessoal e permanente. Estas pessoas que não são felizes, mesmo supondo uma crença em Deus, falham nisso. A falha está exatamente aí. Se o querido internauta quiser encontrar felicidade plena, não tem que necessariamente e simplesmente se limitar aos cultos, aos sábados ou aos domingos. Não pode apenas ler 1 ou 2 livros sobre Lewis e cristianismo simples e puro. Não. Tem de ir além disso. Não pode apenas ler a Bíblia. Até porque Satanás conhece as Escrituras do princípio ao fim, nem por isso é feliz. Tem que ter uma coisa a mais. Tem que ter intimidade. Então, esse é o primeiro requisito. Tenha intimidade com Deus, que começa quando você abre o coração para Ele, e procure relacionamentos saudáveis com o próximo. É verdade. Isso, você sabe, Teixeira, como é que se resolve o problema de depressão? Qual é a melhor forma? Deixa aqui adiantar-te com uma resposta. Sabe o que é que os pesquisadores da área da psicologia, no caso, fazem? Quando querem resolver o problema da depressão, o que mais auxilia, o impulso mais rápido é colocar em contato a pessoa com necessitados. Com pessoas que estão em uma situação pior que eles. Okay? Fazendo com que essas pessoas interajam com as outras, trazendo assim um lenitivo para essas pessoas que passam por necessidades. Vês? E auxiliando os outros a encontrarem felicidade, que nós encontramos a nossa também. Vês? Então, eu acho que é isso aqui. Leia eu sou um desta aqui, né? João 10:10. Veja qual é o propósito da vinda de Jesus na Terra. João capítulo 10, versículo 10. João 10:10. João capítulo 10, versículo 10. Leia eu. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha só que interessante, irmão Teixeira. Nosso querido internauta. O propósito de Satanás não é outro senão procurar encurralar as pessoas nos vícios, no sentimento de inadequação, no tédio. Mas o propósito de Cristo, que é aqui o benfeitor do texto, é unicamente o de comunicar qualidade de vida, propósito às nossas vidas. Então, como que alguém pode duvidar de que realmente o sentido da vida seja exatamente este? O sentido da vida é exatamente este. É a felicidade.
Ser feliz significa encontrar o sentido para a nossa vida. E Cristo está aí a dizer, olha, eu vim para que vocês tenham uma vida, não apenas uma vida, mas uma vida com qualidade. E uma vida com qualidade significa uma vida com sentido, uma vida que tem um propósito. E uma vida, nesse caso, feliz. Uma vida feliz. Então, olha, nós agradecemos o nosso obreiro Zito. Estamos mesmo já no fim. E vamos depender muito dos vossos comentários e também das vossas perguntas. Mas, em suma, deu para perceber como é que nós podemos compreender na nossa realidade esse processo de buscar a felicidade plena. Deixa-me só dar uma pincelada aqui, não é? Que está muito bom. Eu não gostava que terminasse, mas tem de ser, né? Tem que terminar. Olha, é a última fala. É a última, não é? Sim, sim. Melhor então. Aristóteles, ele colocou aquele pensamento que eu trouxe aqui, né? Felicidade é ter algo que fazer, algo que amar e algo que esperar. Você tem aqui as 3 coisas essenciais para ser feliz, né? Algo que fazer, tem uma missão. A fé cristã te dá uma missão, que é amar e servir. Algo que amar. Você tem Deus, acima de tudo. O mandamento diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E algo que esperar. Você tem a promessa do retorno do nosso Senhor Jesus. Se isso não te fazer feliz, é erro de fabricação ou não sei como é que é. Tem de ser dessa forma. Não há outra forma. Essa é a forma para encontrarmos felicidade plena. Então, na sua abordagem, o obreiro Zito nos levou a mergulhar nas águas da filosofia de vários filósofos, como Sócrates, Freud, entre outros. E aí nós conseguimos perceber que as filosofias desses filósofos ficaram em falta quanto à questão da felicidade plena, porque faltava aí o objeto poderoso da correspondência daquilo que é essa felicidade que nós pretendemos atingir. Então, mas a nota que ficou patente é que aquilo que preenche o nosso vazio existencial, nós podemos cogitar aqui na triologia, exatamente, nesse caso, intimidade com Deus, mas é uma intimidade que transcende as letras da Bíblia, exatamente, porque essas letras apenas procuram explicar coisas que aconteceram no passado. Agora, a questão talvez é, onde foi a experiência daquilo que a gente pode vivenciar num relacionamento íntimo com Deus? Então, quanto mais a gente se relaciona sinceramente com Deus e com o próximo, e ali a nossa vida começa a ganhar sentido, estamos buscando a felicidade plena para que um dia a gente viva eternamente com nosso Deus. Amém. Pretendemos voltar em breve e se na verdade vocês quiserem uma segunda live a continuarmos a falar sobre esse assunto com o nosso obreiro Zito, vocês podem deixar aí os vossos comentários, as vossas perguntas, e não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar aí o sininho e também seguir a nossa página no Facebook. Nós agradecemos e vamos nos despedir com uma breve prece. Te agradecemos, nosso Deus, por tudo. Entregamos tudo nas tuas mãos. Amém. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém.